Não sei se vocês já perceberam, mas existe num cenário da internet, né, principalmente os influenciadores de empreendedorismo e finanças ali, que gostam de poder falar muito sobre o cenário catastrófico que existe no Brasil. Ah, que nenhuma empresa funciona no Brasil, entendeu? Que o Brasil não é o país do empreendedorismo, que o governo quebra todas as empresas e tal. E vocês já perceberam que a maioria deles continua com o CNPJ no Brasil? E além disso, a maioria deles, o maior tipo de consumidor, né, dos produtos que eles vendem ali, de mentoria, infoproduto e tal, são justamente os brasileiros. Pois é, no vídeo de hoje eu vou explicar como que essa indústria do medo aí faz com que paralise o seu trabalho, né, e o deles acabam sendo potencializados, né, eles vendem muito mais. Então segue esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que pelo menos vai dar uma clareada na mente de vocês aí, no cenário que às vezes acha que as coisas não estão fluindo, tá? Acompanha comigo antes da gente começar o desenvolvimento desse vídeo, aquele nosso ritual de sempre aqui, né? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Eduardo, eu sou contador, tenho uma empresa de contabilidade, onde o nosso foco é justamente micro e pequenos empreendedores. Então, além de a gente cuidar de toda a parte contábil desse tipo de empresa, eu também crio conteúdo em rede social, tá? Eu vou deixar na descrição aqui tanto o meu Instagram, meu TikTok e o YouTube também, que se esse vídeo te agregar de alguma forma, se inscreve no canal aí, e fica alerta porque eu sempre estou trazendo muito conteúdo de qualidade para vocês. Para a gente deixar algumas coisas claras aqui, antes de eu desenvolver o vídeo com vocês, eu nunca fui a favor de defender imposto, tá? Ah, o Estado é maravilhoso, aquela coisa toda. Não, muito pelo contrário. Eu sou contador e eu lido com essas empresas. Então todo cliente que eu tenho aqui no escritório, eu sempre faço com que ele pague menos imposto e tenha menos dor de cabeça também. Beleza? Então o meu foco é fazer com que a empresa dele seja saudável, tá? Agora, o que não pode é eu ver um tanto de coisa acontecendo relacionado a esse medo aí, essa indústria da catástrofe acontecendo a todo momento e achar que isso serve para todo mundo. E não serve. Até porque, se a gente for ver, o cenário é um pouco diferente do que a internet mostra pra gente. Eu já vou começar fazendo um questionamento aqui, tá? Porque se todos esses influenciadores do empreendedorismo e finanças ali vendem esse medo, por que que eles continuam faturando muito? Tá? Se você for ver sempre no final do vídeo, ou no início, ou no meio ali, mas a maioria é no final do vídeo, ou eles vendem alguma mentoria, ou algum curso, alguma coisa do tipo. Eu tô falando, não tem nada errado em você vender esse tipo de coisa. A questão é, quando você cria uma indústria do medo ali, e as pessoas ficam achando que vai tudo acabar para ontem, vai acontecer um apocalipse e tal, aquela pessoa ela tá ganhando com isso. Entendeu? Então, o cenário de empresas no Brasil, gente, ele sempre aconteceu de ter empresas que caem, entendeu? Tem recuperação judicial, empresas que falem, mas ao mesmo tempo tem as empresas que sabem jogar o jogo, que é o que eu sempre falo aqui. A empresa sabe o modelo de gestão que vai aplicar para ela sabe o poder do longo prazo, ela sabe o que ela precisa poder fazer, além de ficar somente reclamando, entendeu? Inclusive tem vários vídeos aqui no escritório, no escritório não, no próprio canal aqui, onde eu falo sobre isso, entendeu? Sobre como você precificar da forma correta, de você não ficar assumindo a bucha do imposto inteiro, você que tem empresa aí e acha que você tem que arcar com o imposto, sendo que você está vendendo um produto ou serviço, né? Então você precisa poder repassar esse custo que você tem na empresa para quem está consumindo seu produto ou serviço, entendeu? Então a gente precisa justamente saber jogar esse jogo aí, porque não adianta nada a gente achar que tudo vai acabar amanhã e você não olhar para dentro do seu negócio ali e ver o que precisa ser feito, né? A gente tem uma legislação no Brasil onde favorece a questão da distribuição de lucro, né? Agora, nesse ano, que eles começaram a tributar ali acima de 50 mil por mês e tal. Mas a gente consegue perceber que abaixo desses 50 mil, sabe, tem como a gente ter uma empresa muito bem estruturada. Sabe? Então, tipo assim, tem várias regras que a gente consegue criar relacionado tributariamente e financeiramente para a empresa poder ter um caminho saudável ali. Agora, você simplesmente achar que todo mundo está contra você, que o mundo inteiro, que o Brasil inteiro já era, que não tem como empreender aqui, isso é uma mentira, entendeu? Sendo que se fosse verdade mesmo, essa pessoa que está vendendo esse curso para você, essa mentoria aí, para você, sabe, se defender tributariamente, comprar dólar, fazer um tanto de coisa, que tipo assim, te vender no medo e você vai ficar o tempo inteiro apreensivo, ela não estaria aqui. Entendeu? Ela não estaria aqui. Se fosse ruim mesmo, ela já teria mudado daqui e ido para outro país.
Só que a gente consegue perceber que esse tipo de situação aí, ela vai se aumentando cada vez mais, principalmente em ano eleitoral. E detalhe, existe uma diferença muito grande, galera, entre você fazer críticas pontuais ao sistema tributário que a gente utiliza atualmente, né, e você simplesmente achar que nada funciona. Tá? A gente está passando por um momento que é um momento delicado relacionado à reforma tributária, onde o principal foco dela é justamente o consumo ali, entendeu? Eu vejo muitas pessoas não falando sobre o imposto estadual, né? Todo mundo gosta de criticar. Não vou falar só que é por causa desse governo agora, não. Quando era o governo anterior, muita gente criticava também, sabe? Achando que tudo era problema do imposto federal ali, não é. Entendeu? Inclusive eu solto vídeo no meu TikTok lá direto, no Instagram também, onde eu falo que o maior problema do consumo no Brasil é justamente o ICMS, que é um imposto que cada estado no Brasil tem. Entendeu? Então a reforma tributária veio para pelo menos organizar esse cenário catastrófico tributário que a gente vive aí. E eu falo isso sem querer ficar dando carteirada, mas né, já dando aí, até porque, poxa, eu lido com empresas, né? Como meu foco é micro e pequenas empresas, a maior fatia das empresas que a gente tem no Brasil, a gente consegue perceber que existem empresas que dão lucro, sabe? Existe empresa que dá prejuízo, existe empresa que erra em um determinado momento, acerta no outro, existe empresa que tá bom com um sócio, de repente ela coloca o outro e não funciona, tem empresa que o cara simplesmente está ruim ali sozinho, mas quando ele contrata um sócio, a empresa melhora, entendeu? Então, tipo assim, existe uma gama enorme de situações que acontecem, entendeu? Então, você simplesmente colocar a culpa no outro, sabe, no cenário tributário que seja, no cenário empresarial no Brasil e tal, e achar que você não vai ter responsabilidade nenhuma sobre isso, sabe, eu tenho uma péssima notícia para você, entendeu? Você vai ter que assumir a responsabilidade da sua empresa, tá? Agora, um ponto muito importante, essa indústria do medo aí, ela faz na maioria das vezes você não conseguir olhar para dentro, você conseguir ver o erro da sua empresa. Né? E o que é mais fácil você poder fazer? Ah, vou culpar uma pessoa, vou culpar o Estado, entendeu? Vou culpar o governo federal, eu vou culpar tal... E tipo assim, você não consegue olhar para você, né? Então eu faço questão disso, que aqui no meu canal, minha proposta desde o início é justamente poder trazer tanto a questão da contabilidade, do patrimônio em si, quanto a questão de gestão também, tá? Para justamente vocês poderem entender que patrimônio, seja de pessoa física ou de empresa, ele precisa estar em constante evolução, em constante movimento, melhor dizendo. E por eu estar há 10 anos, né, mais de 10 anos, quase 11 aí, nessa área, gente, eu já trabalhei em empresas grandes, já trabalhei em empresas pequenas, em médias empresas ali. Hoje o meu foco aqui é justamente micro e pequenas empresas. Então eu estou falando do cenário que eu tenho experiência. Entendeu? Então não tente colocar, sabe, uma coisa como um malvadão de uma situação. Uma empresa não dá certo por causa que um influenciador falou ali que no Brasil nada vai dar certo, que as coisas não funcionam, que... Poxa, sabe, isso é até uma sacanagem com várias empresas no Brasil que têm lucro mensalmente, anualmente, o que seja. Isso são empresas muito estruturadas, onde a pessoa dedica pra caramba pra poder fazer aquilo ali, entendeu? Pra poder tirar aquilo ali do papel. Entendeu? Mas quando você vai seguir uma empresa com a sua própria lógica ali, né, você botando a cara, você vai enfrentar desafio. Entendeu? Você vai enfrentar desafio. Agora, o que não dá é a gente poder ficar vendo, a maioria das vezes quando eu recebo cliente aqui no escritório falando sobre esse negócio de o imposto é um malvadão da situação e tal, a pessoa nem começou a ter uma empresa. Né? Ela simplesmente está falando ali o que ela está repetindo, o que vários influenciadores estão fazendo. E na maioria das vezes, né, 99,9% das vezes, aquela pessoa que está falando para você que não tem como fazer nada, ela está te vendendo alguma coisa e a empresa dela continua no Brasil operando e a população brasileira consumindo pra caramba. Até porque se a gente for ver aí de verdade, o povinho que consome é um povo brasileiro, né? Pode estar devendo o que for, mas consome, sabe? E a indústria do medo, ela faz parte desse jogo aí. A questão é que eu venho nesse vídeo aqui alertar você que, tipo assim, se você ficar sempre melindroso, achando que as coisas não vão acontecer com esse medo aí e tal, cara, nem entra pro cenário empresarial, tá? Às vezes é melhor até você ficar com o cenário CLT ali, mas eu não vou te falar que o cenário CLT vai ser fácil também não, tá? Você vai ter desconto também, você vai ter que lidar com pessoas ali, entendeu? Ah, concurso é mil maravilha, vai ter problema também, entendeu? Você não vai deixar de pagar imposto, sabe? A questão é, a gente precisa poder entender o jogo de fato e tirar o melhor resultado dali, porque tem como sim, entendeu? Senão todas as empresas no Brasil quebravam, gente. No Brasil não existia gente rica, sabe?
Poxa, eu quero. É muito triste quando a gente vê esse tipo de coisa, sabe? As pessoas não conseguem enxergar além daquilo do que a pessoa está falando ali, entendeu? Tá pregada no celular, achando que a vida é só aquilo ali, e não é. Entendeu? Por isso que o meu trabalho aqui, como contador, e tem uma empresa, né? Não só uma empresa, mas eu tenho duas, entendeu? E eu sei que é difícil, mas ao mesmo tempo tem como fazer dar certo, tá? Tem como fazer dar certo. Eu acredito tanto que essas coisas dão certo de fato, que além de eu lidar com clientes aqui no escritório que tem lucro, tem empresa estruturada, sabe? Eu também vejo isso diariamente na internet sendo vendido, entendeu? E como, tipo assim, poxa, aí você começa a perceber realmente que a realidade da internet é uma realidade paralela, onde todo mundo acha que, se tratando de empreendedorismo ali, tudo vai acabar para ontem. E não funciona dessa forma, sabe? Nós conseguimos ver que tem várias situações acontecendo, sabe? Agora, parte da gente também, como brasileiro, que tem empresa, que deseja levar aquele negócio ali para frente estruturado, tomar decisões também. Não ficar empurrando a culpa para os outros, não. Tá? Por isso que esse vídeo de hoje aqui eu tava tão ansioso para poder fazer ele, sabe? Porque, galera, eu acredito muito nisso, entendeu? Muito mesmo. E se meu foco sempre foi micro e pequenos empreendedores, desde o início, quando eu criei minha empresa, é porque eu sei que eu tenho muito a agregar, entendeu? Muito a agregar mesmo. E não consigo ver esse medo, esse terrorismo que a galera cria no cenário empreendedor ali, sendo que a pessoa está ganhando muito dinheiro, sabe? Muito dinheiro com esse terror. Tá? Então por isso que eu tenho a minha missão aqui de poder criar conteúdo para vocês, educando e fazendo com que essa maior fatia, sabe, de empresas no Brasil consiga, tipo assim, sabe, florescer, acreditar em alguma coisa, porque tem como acreditar, sabe? Tem como acreditar. Beleza? De toda forma, você que chegou até o final aí, percebeu que eu possa ter me exaltado aí de alguma forma, é porque realmente esse tema eu vejo com uma importância muito grande, tá? E se você, claro, precisar entender mais o cenário da sua empresa, sabe, quiser poder, sabe, tirar um proveito ali, que às vezes você está mais perdido relacionado ao que você pensa ali e tal, entre em contato com a gente, tá? O nosso objetivo aqui nunca foi aterrorizar ninguém, não, tá? Mas a gente precisa muitas vezes poder falar a verdade e poder tomar atitude para justamente fazer com que as coisas fluem ali de fato. Entendeu? Então, muito obrigado a você que chegou até o final aqui. Não esquece, esse vídeo te agregou de alguma forma, compartilha para uma pessoa também que possa estar passando por esse tipo de situação, né, e acha que não tem saída para as coisas, entendeu? Tem saída sim, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.